em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quem esteve aqui ontem nas mulheres? Deixa eu ver. Gente, eu não pude ficar, porque nós fomos falar para casais numa outra igreja, eu e meu digníssimo marido, e eu fiquei sabendo que foi muito bom, né? Eu vi umas filmagens aí, vi um pedacinho da mensagem da minha sogra linda. Cadê ela? Trabalhando. Glória a Deus. Ontem foi o dia de Deus usar ela como instrumento, né, como ferramenta, e eu fiquei sabendo que foi muito bacana. Então, eu convido você, mulher, todo último sábado do mês, às 16h30, a vir participar com a gente, crescer junto com a gente, né? Hoje está um calorzinho aqui gostoso, né? Eu amo isso, né? Prefiro muito mais o calor do que o frio. Mas hoje nós vamos sentir assim, um pouquinho mais de calor, porque nós ainda estamos arrumando, né, meu bem? O ar aí para ficar bem confortável para nós. Vai demorar um pouquinho porque a estrutura é difícil de mexer, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então hoje você sentir aí o calor do Senhor. Amém? Gente, o tema, né? Como vocês já sabem, nós estamos trabalhando comunhão. Esse tema para mim ele é fantástico porque foi através da comunhão que eu cresci muito com o Senhor, né? Foi através da comunhão que, para a glória de Deus, nós ganhamos muitas almas para Jesus e ainda vamos ganhar muitas almas para Jesus. Mas esse tema não é muito fácil, porque relacionar é muito difícil, é um desafio, né? Para algumas pessoas nem tanto, mas para outras é muito grande, é um desafio muito grande. Então, eu queria passar para vocês, assim, 4 pilares que eu aprendi ao longo desses anos, que fazem com que a gente tenha uma sustentação para a comunhão, para estar em comunhão com as pessoas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor para nós. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Amém? Olha que palavra bacana, né? Que deixou para a gente aqui. Eu vejo essa mensagem aqui, essa palavra, como aquela mãe que vai sair de casa e dar umas recomendações para os filhos, né? Fala, olha, vocês são bonitinhos, vocês são de Deus, então eu vou sair, vocês ficam aí unidos, viu? Não vai brigar, não. Quando eu chegar, me dá alegria de chegar aqui, tá tudo em ordem, vocês, né? Ninguém matou ninguém, ninguém bateu em ninguém. Então eu vejo essa instrução aqui, como se fosse os pais saindo de casa e deixando os filhos lá para voltar e ver tudo ok, né? Hoje nós estamos assim, com essas recomendações. Então, queria passar para você o primeiro pilar, que para mim ele é muito importante, mas eu deixei o mais importante por último, para causar uma curiosidadezinha aí e você ficar atento até o final, amém? Mas amém, gente? Amém. Achei que não estava funcionando aqui o negócio. Mas aí o que acontece? A primeira é: sejam humildes. A humildade. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa humildade. Olha só, um pouquinho mais para frente de onde vocês abriram, Filipenses 2, de 5 a 9. Fala assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E olha, né? Foi qualquer morte não, foi morte de cruz. Jesus, ele foi
nós vamos falar um pouco sobre essa humildade, porque eu percebo que muitas pessoas acreditam que humildade é a pessoa vestir uma roupinha velha, é falar errado para ser simples, né? Aquela coisa assim, não tem dinheiro, mora numa casinha simples, é pessoa humilde. Quero falar para vocês que tem muitas pessoas que vestem roupinhas velhas, moram em casinhas simples, mas não são humildes, são arrogantes, têm um coração duro. Então, humildade, mas também tem pessoas simples que são humildes. Isso, a riqueza, o que tem, as posses, ela não tem nada a ver com humildade. A humildade, ela é um pouquinho diferente disso. Ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que não somos mais do que ninguém. Deu para entender? Não é você ser menos que ninguém. É saber que você não é mais que ninguém. Nós somos cada um de um jeito. Precisamos melhorar a cada dia e entender essas coisas. É aprender, é se abrir a aprender com qualquer pessoa. É você entender que você erra e você pode consertar o seu erro. Entender também que o outro erra. É saber ouvir, mas é ouvir com a alma, com o coração. Não é aquela pessoa que senta e ouve e nem sabe o que a outra pessoa falou. É ouvir de verdade, é aprender a saber ouvir o outro. É entender que cada um tem uma forma de viver e tudo bem. Cada um pensa de um jeito e tudo bem. Nós somos assim, precisamos disso. Eu falo muito que a psicanálise, ela me ensinou muito. Ela veio de encontro àquilo que o Senhor Jesus já me ensinava muito, falava comigo para me perceber. Porque ela me ajudou, sabe o quê? A entender que atrás do comportamento difícil de alguém, atrás da palavra difícil de alguém, existe um ser humano em sofrimento. Existe ali uma criança em sofrimento. Existe ali uma história difícil. Sabe? Isso é muito legal de entender nas pessoas. Jesus, ele via além dos nossos comportamentos. Jesus, ele não via uma prostituta, ele via ali uma mulher, uma criança, uma pessoa abandonada, alguém que precisava de amor, que precisava de alguém para ombrar, para caminhar junto com ela. Jesus não vê um bêbado, um drogado, ele vê uma criança que foi maltratada, ele vê alguém que faltou um monte de coisas, porque Jesus, ele vê além. E é isso que eu queria que você começasse a perceber. Essa mensagem de hoje é para você que está querendo um recomeço numa comunidade, um recomeço numa igreja. Pandemia está aí ainda, mas nós estamos recomeçando, não é verdade? E muitas pessoas também estão recomeçando em suas igrejas, nas comunidades onde elas quiseram pertencer, se identificaram. Então essa mensagem é para esse recomeço na sua vida, em nome de Jesus. A vida de Jesus aqui, esse período que ele passou na terra, eu vejo que Jesus, ele quis mudar a forma das pessoas pensarem. Como assim? Eu vejo que Jesus que criou o mindset, né? Hoje está na moda aí falar do mindset fixo e o mindset de crescimento. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu vou falar para vocês agora um pouquinho o que é isso. Mindset é a mentalidade. E hoje muitos psicólogos estão trabalhando com isso, a gente está aprendendo, estudando sobre isso, porque tem pessoas que têm a forma de pensar fixa, é aquela musiquinha, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e pronto, né? Tem pessoas que são assim, então tem pessoas que vão chegar na igreja, vai entender a mensagem, ela vai entrar de um jeito, passar os anos, 50 anos, vai morrer daquele jeito. Ela não vai deixar Jesus, o Espírito Santo, trabalhar na vida dela. Essa pessoa tem a mentalidade fixa. Nada entra ali dentro porque ela não permite. É como uma ostra fechada. Mas tem aquelas pessoas que têm o mindset de crescimento. É aquela pessoa que quando o outro fala, ele, é assim? Como é que é? Não, deixa eu tentar, vamos lá, vamos fazer. Tem uma pessoa que vai lá, quero aprender. Não, a pessoa quer me ensinar? Quero aprender. A pessoa está falando, deixa eu prestar atenção. Não, mas aqui, não estudou, não é uma pessoa assim muito, né? Então não vou ouvir não. Porque para me ouvir tem que ser alguém assim, sabe?
essa pessoa tem dificuldade de aprender e de crescer. Porque ela tem a mentalidade fechada. Não consegue abrir. Né? São pessoas que são mais arrogantes, são soberbos, que acham que só ele é que sabe, que o outro não sabe, que não pode aprender com ninguém. Essa pessoa tem a mentalidade fechada. Então, se você acha que você tem a mentalidade fechada, eu peço que você pede a Deus para abrir, para você crescer. Porque se você entrou na igreja e seu relacionamento está do mesmo jeito, tem que acontecer alguma coisa aí. Jesus não entrou? Não entrou um monte de coisa bacana, você não ficou conhecendo e sabendo um monte de coisa legal? Tem que ter uma mudança. Você tem filho, e aí você educava o filho de um jeito, de repente você conhece as coisas de Deus, você conhece alguma coisa, você fala, não, mas o meu jeito de educar é esse, porque eu cresci assim, meu pai me ensinou assim, eu vou educar assim. Pra quê? Pra que isso? Nós precisamos aprender mais e fazer diferente. Você não precisa ficar da forma que você está. E Jesus veio para mostrar isso, porque o período que ele passou aqui, ele passou conversando com as pessoas, ele passou ensinando as pessoas, ele passou ali tempo com as pessoas, ele foi na casa das pessoas que as pessoas não gostavam tanto, mas ele foi. As pessoas viraram para ele e falaram assim, Jesus, mas aqui, como é que fica? Porque a gente sempre foi assim. A gente sempre aprendeu assim, meus pais me ensinaram assim. E olha que interessante que está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Ficou tão registrado para eles que tinha que ter uma mudança, que Pedro escreveu assim, 18 e 19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Não, é o 18, viu gente? Peraí, fui para o 19, é o 18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Olha o que ele está falando aqui, que foi inútil o que eles aprenderam, que agora era diferente. Porque se era olho por olho, dente por dente, agora não, agora se bater numa face, você dá a outra. Se traição era você ficar coabitar, deitar com outra mulher, agora não, agora se você olhar com intenção impura, você já pecou. Então quer dizer, as coisas mudaram. Então, se você conheceu Jesus, se você está entendendo as coisas que Deus está ensinando para você, através de pessoas, de cursos, de lugares onde você vai, alguma coisa tem que ter mudado na sua vida. Não pode continuar do jeito que está. Nós precisamos crescer. Por quê? Salmos 37:11 diz assim, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Então a humildade, ela nos leva para essa segurança toda. Nós estamos atrás de felicidade, de paz, de alegria, de uma vida eterna com o Senhor. Os humildes é que estarão lá. Então, em nome de Jesus, se você ficou em dúvida sobre esse primeiro pilar aí, vai atrás, busca recursos para você entender, porque você precisa ser humilde. O nosso maior exemplo de humildade foi o próprio Senhor Jesus. Ele nos ensina humildade na prática. E por causa disso, Deus deu para ele um nome sobre todos os nomes. O nome mais importante. Ele está no alto e sublime trono por causa dessa humildade. Ele não quis tomar o lugar de Deus, ele não quis ser como Deus, ele não quis humilhar as pessoas. Ele simplesmente ficou humilde, obediente até o final. Então esse é o primeiro pilar. Só os humildes entenderão e viverão o resto dessa mensagem. Porque para você entender o segundo tópico, você precisa ser humilde. Sabe por quê? O segundo é amar o ser humano. Amar as pessoas. Amar o ser, o jeito que o ser humano é. E isso é muito legal. 2 Coríntios 6, vamos abrir?
2 Coríntios 6. Nós vamos ler a partir do 6. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Então, essas partes de cima aí mostram que você é servo de Deus. Você está tendo pureza, conhecimento, paciência, delicadeza. Isso tudo mostra que nós somos servos de Deus. Por meio de quê? Do Espírito Santo. Nós temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Nós somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade, nós possuímos tudo. Aleluia! Aqui, quando você começou a ler isso daqui comigo, você começou a se perceber aí na sua vida? Às vezes você é elogiado, às vezes você é atacado, às vezes você está triste, às vezes você está feliz. Isso é ser humano. Você é um ser humano, então tá tudo certo. Viu? Às vezes você está achando, minha vida está ruim demais. Não, gente. É a forma como você vê. Você quer crescer com isso que está acontecendo na sua vida? Você vai crescer. Não quer ficar lamentando, achando que tudo está ruim demais, que esse negócio não vai prestar, que... Não, tudo está ruim. Você vai ficar até morrer tudo ruim. Mas você pode buscar uma melhoria, porque é a sua vida e você está vivendo ela. Até quando você vai ficar reclamando e achando tudo ruim? Nós podemos melhorar. Quantas pessoas eu escuto, e você também pode ter escutado. Eu estou tomando ranço de gente. Estou tomando ranço de pessoas. Eu escuto isso demais. Aí o que acontece? Muitos casais não querem ter filhos, porque dá muito problema. É muito difícil. Eu até concordo, se você acha isso, realmente não tenha, porque ter filho para não amar, não caminhar junto, não passar pelas dificuldades, é melhor você não ter mesmo. Porque deixar a criancinha lá sofrendo, querendo a sua presença, querendo brincar com você, querendo uma conversinha, querendo fazer alguma coisa, soltar uma pipa e você não vai, não faz, é melhor você não ter. Até que você entenda o amor pelas pessoas e aí sim, você tenha filhos. Caso contrário, é melhor não ter. Aí algumas pessoas estão fazendo o quê? Adotando cachorrinhos. Né? Não tem nada contra cachorrinho, viu, gente? Nada. Nem de você chamar ele de filho. Você tem? Como é que chama seu cachorrinho? Pedro? Pedro, como é que chama seu cachorrinho? Kira? A Kira? É o cachorrinho dele. Uma gracinha, cuida, dá carinho. Tem gente que chama de filho, né? Aí é um cachorrinho, um gato, um cavalo. É meu filho. Cada um pensa de um jeito. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o amor pelo ser humano está esfriando. E isso já estava escrito, que o amor de muitos esfriariam. Então hoje eu estou aqui em nome de Jesus, trazendo isso para você pensar. Como que está isso no seu coração? Você está amando o ser humano ou você está tomando ranço dele? Você não quer conviver mais, você não quer conversar com mais ninguém, você quer ver sua vida e pronto, sozinho. Como é que está isso para você? Sabe, porque Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente viva em comunhão, que a gente viva bem um com o outro, amando, entendendo o outro. E Ele deixou isso tão claro para nós. Nós precisamos aprender a conviver.
Muitas pessoas estão decepcionadas com o ser humano. Sabe por quê? Porque você está esperando demais de quem não tem para dar nem para si. Não espera de quem não tem nem para dar para si próprio. Nós precisamos aprender em quem a gente vai depositar nossa confiança, nossa esperança. Porque o único que não vai nos decepcionar é Deus. Se você está esperando muito do outro, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque isso acontece, né? Se você ficar dependendo de elogios ou se frustrar com as calúnias, você não vai conseguir ter uma vida legal, bacana. Agora aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, ele veio e ele separou o tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo. E algumas pessoas falam que ele não existe. E aí, você está achando que você vai agradar todo mundo? Que todo mundo vai te achar a vida inteira o maravilhoso, o lindo, o perfeito? Não vai, gente. Até Jesus, que foi Jesus. Que dirá eu? Né? Então, a gente tem que aprender em quem colocar nossa confiança. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, porque os ciclos da nossa vida, eles se fecham. Nós dependíamos muito dos nossos pais, quando nós éramos crianças. Depois nem tanto, aquele ciclo de dependência dos pais, ele se fechou. Aí você vai para os amigos. Depois também se fechou, porque você arrumou um namorado. Aí também se fechou, porque em nome de Jesus você namorou só um e casou com ele, né? Então se fechou também. E aí você, entende? Os ciclos, eles vão se fechando, mas por que eles fecham? Para novos abrirem para nós. Para a gente ir crescendo, desenvolvendo, conhecendo pessoas, sabe? Eles se fecham para isso. Então, celebre as pessoas que passaram por sua vida e hoje não estão mais. Quando você estudava, você precisava dos seus professores todos os dias. Mas depois que você se formou, que sentido faz você ir lá encontrar com eles todos os dias? Mas aí abre um novo ciclo na sua vida. Um novo curso, uma nova faculdade, enfim, para seja lá o que for. Nós só precisamos entender que se o ciclo fechou, não é para você morrer de chorar, achar que a sua vida acabou. É para você entender que novos abrirão. Que você precisa de outros. Um exemplo na igreja. Alguém conhece alguém lá fora, faz amizade, olha, vou te mostrar uma família, pessoa bacana demais, todo mundo lá legal e tal. Aí você traz a pessoa para cá. Aí você apresenta para todo mundo, ela entende as coisas, se converte, acha tudo gostoso demais e quer participar de um ministério. Aí ela entra para o ministério, conhece mais um monte de gente, fica mais íntimo, porque relaciona mais, encontra mais e tudo. E aí ela não tem mais aquela intimidade com você. Aí você fala, quando precisava de mim, estava agarradinho comigo. Agora que não precisa de mim mais, olha lá, nem quer saber de mim. Eu vou te falar uma coisa, sabe por quê? É porque agora chegou a hora de você ir lá buscar outra pessoa para você caminhar, porque aquela já voou. E a oportunidade foi sua de ajudar, de ensinar. Então não fique lamentando, chorando, porque aquela pessoa saiu da sua vida. Entenda que foi legal para você, você cresceu com isso. E agora você vai ter novas oportunidades, novos ciclos vão acontecer na sua vida. Para estarmos no meio do povo de Deus, nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Mas é muito importante. Olha, Marcos 2,17 diz assim, abre aí a sua Bíblia, por favor. Diz assim, Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Aí eu já escutei muito, acredito que você também. A pessoa diz assim, eu fui para a igreja, cheguei lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Era um
um lugar para... Achei que eu ia chegar lá e encontrar pessoas melhores, porque é uma igreja, né? Aí eu quero mostrar para você uma coisa muito importante. Todas as pessoas que estão aqui, a começar de mim, precisam, carecem da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos o nosso grau de dificuldade. E se você for frequentar qualquer igreja na face da terra, você vai ver problemas. Porque pessoas têm problemas. E nós somos a igreja. Deus, Ele é bom. Só Deus é perfeito. Deus é misericordioso. Ele. O resto do mundo tem problema. Então, se você veio para a igreja achando que vai encontrar um povo melhor, um povo santo, é isso mesmo. Nós estamos em busca de santidade, estamos querendo crescer todos os dias. Por isso que a gente vem na igreja na quarta, no domingo, encontra, reúne, faz curso, porque a gente quer crescer. Mas até que isso aconteça em nossa vida, nós vamos pecar muito, até a gente morrer vai pecar, na verdade, né? Tem uns que estão melhores que outros, é verdade. Mas todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Tem ninguém melhor que ninguém aqui, não. Outra coisa que eu aprendi com o Senhor, e eu glorifiquei demais o nome dEle, eu queria que você também aprendesse em nome de Jesus. Sabe o que é? É assim: as pessoas podem passar pela igreja, você pode ter vivido isso na sua vida. E aí chegou lá, viu as dificuldades, viu os problemas, e saiu da igreja falando mal daquela igreja. O povo crente tem jeito não. O povo da igreja é tudo isso. E aquela igreja é assim. Aquele pastor, Deus que me livre. E começa a falar aos quatro cantos aí, mal da igreja e do povo da igreja. Gente, sabe o que eu aprendi? Se você viu isso, é porque você está em outro nível. É porque você não faz. Então, se você viu isso, é para você ajudar. É para você chegar e falar: meu irmão, eu vi isso, isso e isso. O que eu posso te ajudar? Porque eu já passei por isso e eu venci assim, assim, assado. Quem sabe com você vai acontecer assim também? Eu posso te ajudar nisso? Pastor, eu vi sua dificuldade. Eu posso te ajudar com isso? Não é diferente? Por que foi você quem viu essa dificuldade? E por que você não fez nada com ela, a não ser falar mal para as outras pessoas por aí? Difamando a igreja de Cristo? O povo que está querendo ser melhor, o povo que está querendo que Deus venha e faça diferença na nossa vida. Por que você está fazendo isso? Por que você fez? Peça perdão para o Senhor e viva um recomeço na sua vida, nas igrejas onde você passar, com o povo onde você conhecer. Seja diferente. Seja o sal e a luz. Agora, é só para refletir, viu, gente? Vou mostrar uma coisa para vocês. Para você que viu a dificuldade, não fez nada, afastou e saiu falando mal da igreja, do povo para os quatro cantos aí, ok? Olha só, que texto. Ezequiel 3, 17, 18 diz assim: depois desses 7 dias, Ezequiel ficou 7 dias com o povo judeu no lugar lá. Ele ficou abismado com o que ele ouviu, com o que ele viu. E aí, aconteceu isso aqui. Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, eu estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar o homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Que texto, hein? Deus, Ele me constrange demais quando eu leio uma coisa dessa. Sabe? É muito forte.
Isso aqui é muito sério. Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus, Ele ensina do mesmo jeito. Deus, Ele ama do mesmo jeito. Deus, Ele quer que a gente seja humilde, amoroso, do mesmo jeito como sempre quis. Nada mudou. Esse texto, ele vem para nos constranger mesmo. Muitas práticas e costumes o povo foi criando no meio do povo de Deus, nas igrejas e tudo. E se você não identifica com aquilo, busca um lugar onde você se identifique. Mas não saia falando mal, não saia difamando o povo de Deus, a igreja de Deus, não. Isso é ruim para você. Eu fico pensando que se nós não estivéssemos na época da graça, que desgraça que seria? O que teria acontecido com a gente até hoje? Sabe? Glória a Deus por estarmos na graça. Glória a Deus por isso. Se não fosse, gente, estaria muito pior. Para que você consiga amar o ser humano, você precisa entender que você é igual a ele, que ele é igual a você, que nós somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê melhor e pior. Olha o que Jó 33:6 está escrito. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Em Romanos 3:22-24 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Foi para você, foi uma morte terrível e é de graça, é para quem quiser. Nós estamos na graça. Entende? Não é pelo tanto que você faz. Você faz porque identifica com aquele que habita em você. Mas não é para a sua salvação, é de graça. Entende isso? É isso que nós precisamos entender. Oi? Jesus é o nosso maior exemplo de amor em igualdade. Amor incondicional. Gente, o Bento é igual eu, o Bento. Ele é abençoado, né? Glória a Deus pela vida dele. Ele gosta do altar. Depois, quando ele crescer, ele vai ficar aqui tocando bateria igual o pai dele, louvando, pregando. É isso aí. Mas eu vou ler de novo porque essa parte é bem interessante. Então, pega aqui comigo, vem cá. Jesus é o nosso maior exemplo de amor em igualdade. Amor incondicional. Glória a Deus. Então, se o amor habita em você, use-o para você amar o ser humano do jeitinho que ele é, porque você não vai mudar ele, não. Se é difícil mudar você mesmo, imagina mudar o outro, e que muitas vezes nem acha que precisa de mudança. Você não vai conseguir, você vai se frustrar tanto, vai se decepcionar tanto, né? Então não fica chateado, não. Ele é assim mesmo. Ora, peça ao Senhor para ir lá tocar nele, para ele ouvir umas coisas bacanas, para ele se abrir para o mindset de crescimento, mudar a mentalidade, entendeu? Deus vai lá e faz, porque Deus é Deus, né? Aí, depois de você entender isso, você precisa de uma coisinha, que é o terceiro pilar. Constância. Ixi, né? Aí você fala assim, tem hora que eu dou conta, mas tem hora que eu não dou conta, não. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Esse dá conta e não dá conta, ele está crescendo ou ele está diminuindo? Porque se você conhece e quer, ele tem que estar diminuindo esse dá conta, né? Cada dia que passa, estou dando mais conta. Estou dando mais conta, o negócio está ficando melhor para mim, está ficando mais leve, estou vivendo na paz de Deus. Tem que estar melhorando, gente. Se estiver piorando, o negócio tá bom não, né? Um texto de Romanos 15, 5 a 6, diz assim, ó. Eu tô lendo rápido, gente. Não tô esperando porque o tempo é curto, né? Mas depois vocês podem pegar a live de novo lá e anotar, tá bom?
Romanos 15, de 5 a 6 diz assim: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que legal essa palavra. Seguindo é uma forma nominal gerúndio, que é, teve um início e continua. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, vamos ver, né? Até quando vai? Se já falaram isso de você, está faltando constância. Observa isso na sua vida. Começou um curso, começou alguma coisa, vamos ver, né? Até onde vai? Ixi. Então já começa a pensar aí. Eu tô começando e estou continuando, estou acabando. Porque a gente precisa de constância. A constância ela é super importante na nossa vida. E em todas as áreas. Na sua vida profissional, leva um currículo a algum lugar, e aí a pessoa olha e fala, 1 mês num lugar, 2 meses no outro, 3 meses no outro. Essa pessoa tem constância não. Eu preciso de alguém com constância. Lá no seu relacionamento, você vai, aprende um negócio bacana. Olha pra mim os casados, namorados, que quer casar. Aí você aprende um negócio bacana, foi lá no curso de casal e tal, aprendeu um negócio legal, chegou em casa, começou, colocou em prática, foi um dia tão gostoso, tão bacana. Ai, tão atencioso com ela, com ele. E aí no outro dia o negócio já não ficou tão bom e tal. No terceiro dia já, acabou no show, não tem mais nada. Não teve constância. Nós precisamos ter constância nos nossos relacionamentos. Se você não tiver constância na educação do seu filho, ele vai observar isso também. Ele vai falar, ai não, daqui a pouco meu pai esquece isso, minha mãe esquece isso. Não tem constância. Um dia você fala uma coisa, no outro você fala outra. Nós precisamos disso para a gente crescer. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Aí, ó, tá pedindo pra gente constância. Jesus é o nosso maior exemplo de constância. Tá difícil para você? Tava muito mais para Jesus. E ele foi constante até o fim. Não foi isso que a gente leu lá em Filipenses 2:8? Até a morte e morte de cruz. Gente, Jesus pediu, ele falou assim aqui: se for possível, passa de mim o cálice, porque está difícil demais. Mas ele parou, ele desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha um propósito. Você tem um propósito? Se você não tem um propósito, você não vai ter constância, porque você não sabe onde é que você quer chegar. Jesus sabia onde que ele queria chegar. E ele foi até o fim. Então a constância é uma coisa para você trabalhar na sua vida, para você praticar na sua vida. Porque se você não ficar firme até o fim, você vai sempre parar no meio do caminho. Mas aí você pode falar assim: Leila, bacana tudo isso aí que você está falando. Eu já tentei, mas eu não consegui. Então eu deixei o quarto, e para mim o mais importante, eu acho que eu falo de todas as vezes que eu prego aqui, eu falo sobre isso, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter humildade, você não vai conseguir amar o ser humano, você não vai conseguir ter constância. Porque o Espírito Santo, ele funciona como o ovo da massa, que dá aquela liga, sabe? A corrente da bicicleta, que pega de um lado e vai no outro e faz o negócio andar. É um cordão que traz vitalidade, que traz recomeço, que traz ânimo. É o cordão que liga a gente com Deus. E que faz essa coisa gostosa da gente conseguir viver junto um com o outro. Se você não tiver comunhão, intimidade com o Espírito Santo, você vai tentar, e você não vai conseguir, porque você está lutando com as suas próprias forças.
E aí, com essas forças que você tem, você não consegue ir muito longe. Porque quem te leva é o poder de Deus. Quem te sustenta é o poder de Deus. Sozinho é muito difícil. Muito, quase eu digo impossível. Porque é muito complicado, muito difícil. Se você está com dificuldade de conversar com as pessoas, converse com o Espírito Santo. Está com vontade de chorar? Chora com o Espírito Santo. Aprenda dele, viva com ele, porque ele vai te dar a saída. Sabe aquela luz que você não está vendo? Ele vai te mostrar. Ele vai fazer com que você desenvolva. Coisas que te machucavam não vai machucar mais. Coisas que te feriam não vai te ferir mais, porque você vai começar a ver com outros olhos aquela situação. E as coisas vão mudando na sua vida. O Espírito Santo, ele conhece os seus sentimentos. Ele sabe do que você precisa. E é Ele quem vai te dar o que você precisa para viver aqui nessa terra, em comunhão com os irmãos. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que você tenha um recomeço, se assim você está fazendo, no lugar onde você escolheu para frequentar, para caminhar com o Senhor. Porque é necessário, é importante você estar frequentando, estar no meio de pessoas para você relar, aprender e crescer. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada. Hashtag Deus é tremendo. Me tornei mais um dos milhares de seguidores que tu tens.